Cyber Report e notícias tech do dia. Hoje o panorama de tecnologia mistura segurança e inteligência artificial, disputa por infraestrutura de computação, movimentos políticos em torno da OpenAI, mercado financeiro olhando para SpaceX e empresas de inteligência artificial, mudanças no ecossistema de aplicativos sociais, novidades esperadas para a Siri, e também um lembrete de que tecnologia de consumo e ciência seguem avançando em frentes bem diferentes. A ideia aqui é separar sinal de ruído. O que aconteceu, por que importa, e qual pode ser o impacto para usuários, empresas, desenvolvedores e investidores. A primeira notícia vem de TMM. OpenAI rolls out Lockdown Mode, an optional security setting designed to offer users advanced protection from prompt injection attacks by limiting some features. Em termos simples, a OpenAI começou a distribuir um modo de proteção opcional contra ataques de prompt injection, uma categoria de risco cada vez mais importante porque modelos de inteligência artificial não apenas respondem perguntas, eles também leem documentos, navegam em ferramentas, chamam apps e podem misturar instruções legítimas com conteúdo malicioso. A proteção limita alguns recursos, então não é uma chave mágica para todo mundo, mas sinaliza uma mudança de maturidade. Segurança em inteligência artificial está deixando de ser apenas filtro de conteúdo e virando controle operacional. Para empresas, isso importa porque assistentes conectados a dados internos precisam de isolamento, permissões e modos mais conservadores. Para usuários comuns, o impacto prático é entender que conveniência e proteção nem sempre andam juntas. Em cenários sensíveis, aceitar uma experiência um pouco mais restrita pode evitar vazamento de dados, ações indevidas e manipulação por páginas ou arquivos preparados para enganar o modelo. A segunda história, agregada pelo TMM, envolve conversas entre OpenAI e Casa Branca sobre uma possível participação do governo na empresa. O ponto central não é apenas societário, é geopolítico. Inteligência artificial avançada exige capital gigantesco, energia, chips, data centers, pesquisa e uma cadeia de suprimentos que cruza fronteiras. Quando aparece a ideia de algo parecido com um fundo público de riqueza, o recado é que governos começam a tratar laboratórios de inteligência artificial como infraestrutura estratégica, quase no mesmo nível de telecomunicações, defesa e energia. Para o mercado, isso pode alterar incentivos, governança e expectativas de retorno. Para desenvolvedores e clientes corporativos, a pergunta é se maior presença estatal traria estabilidade, regras mais claras e capacidade de investimento, ou se aumentaria a pressão política sobre produtos, modelos e parcerias. Ainda é discussão, não decisão final, mas mostra como inteligência artificial saiu do ciclo de startups e entrou no centro da política industrial. A terceira notícia fala de Google Cloud, SpaceX e demanda por computação para Gemini Enterprise. Segundo a cobertura agregada pelo TMM, o Google descreve o acordo como ponte de curto prazo para atender clientes enquanto a procura por capacidade cresce. Isso resume uma das maiores pressões de 2026. Inteligência artificial corporativa não depende só de bons modelos, depende de capacidade física. GPUs, energia, refrigeração, redes, contratos de nuvem e data centers viraram vantagem competitiva. Quando uma Big Tech procura capacidade adicional fora do arranjo tradicional, fica claro que a demanda está avançando mais rápido do que a infraestrutura planejada. Para empresas usuárias, a consequência pode aparecer em preço, fila de acesso, região disponível e garantias de desempenho. Para concorrentes, o caso reforça que cloud e inteligência artificial estão cada vez mais integradas. Vender inteligência artificial empresarial é também vender elasticidade computacional confiável. Na área de consumo, a Wired publicou testes sobre estações de carregamento 3 em 1 para aparelhos da Apple. Pode parecer uma pauta menor perto de inteligência artificial e infraestrutura, mas acessórios contam uma parte importante da história. O ecossistema de dispositivos continua se consolidando ao redor de conveniência, padrões sem fio, design de mesa e integração entre telefone, relógio e fones. O impacto prático para usuários é simples: menos cabos, mais organização e uma escolha que precisa equilibrar velocidade, aquecimento, compatibilidade e segurança.
Para o mercado, esses guias mostram como a inovação de hardware periférico acompanha ciclos de atualização dos grandes fabricantes. Mesmo quando o produto não muda o mundo, ele mostra para onde vai o comportamento. Dispositivos pessoais sempre carregados, sempre conectados, e cada vez mais dependentes de acessórios certificados e bem testados. A Ars Technica trouxe uma história científica curiosa. Micróbios antigos associados ao Otzi, o homem do gelo, ainda estão crescendo. Embora seja ciência e não notícia de produto, ela conversa com tecnologia porque depende de técnicas modernas de análise, preservação, sequenciamento e cultivo. A pergunta por trás do estudo é fascinante. Um corpo mumificado é só um artefato arqueológico, ou também um ecossistema que continua mudando? O impacto é mais amplo do que curiosidade histórica. Pesquisas assim ajudam a entender conservação de materiais biológicos, evolução de micro-organismos, contaminação em laboratórios e até protocolos para amostras antigas. Para quem acompanha tecnologia, é um lembrete de que inovação não acontece só em apps e chips. Ferramentas computacionais e laboratoriais estão reabrindo perguntas sobre passado, saúde e ambiente. Ainda em consumo, a Wired revisou rastreadores Bluetooth, Wi-Fi, GPS e celulares. Esse tipo de dispositivo virou parte do cotidiano porque resolve um problema antigo: perder chaves, malas, mochilas ou equipamentos. Mas a camada técnica e social é mais complexa. Rastreadores dependem de redes colaborativas de aparelhos, permissões de localização, baterias pequenas e sistemas anti-stalking. Para usuários, a recomendação prática é olhar não só preço e alcance, mas também privacidade, alertas contra rastreamento indesejado e compatibilidade com o ecossistema do telefone. Para plataformas é um desafio delicado. Quanto maior a rede, melhor o rastreamento. Quanto maior o rastreamento, maior a responsabilidade contra abuso. É tecnologia útil, mas que precisa de desenho cuidadoso. A sétima notícia da Ars Technica trata da rejeição da SpaceX pelo SP500, bloqueando também uma entrada facilitada para OpenAI e Anthropic em circunstâncias parecidas. A mensagem do índice é que regras de lucratividade e elegibilidade continuam relevantes, mesmo quando empresas privadas gigantes dominam a narrativa de inovação. Para investidores isso importa porque a entrada em grandes índices movimenta bilhões em fundos passivos. Estar fora muda fluxo de capital, visibilidade e liquidez. Para empresas de inteligência artificial, o episódio reforça uma tensão. Crescimento acelerado e avaliações enormes não substituem necessariamente lucro recorrente e critérios tradicionais. Para o público, é um sinal de que o mercado financeiro ainda tenta adaptar suas ferramentas a empresas que consomem capital em escala histórica antes de provar margens sustentáveis. A TechCrunch analisou a próxima geração de aplicativos sociais além do Instagram. A tendência é fugir de feeds genéricos e buscar comunidades por interesse, criatividade e interações mais específicas. Esse movimento nasce de cansaço com plataformas dominantes, algoritmos opacos e ambientes onde criadores competem por atenção em massa. Para usuários, novos apps podem oferecer comunidades menores, ferramentas criativas e menos pressão por performance. Para startups, o desafio é duríssimo. Rede social depende de efeito de rede, moderação, segurança, descoberta de conteúdo e modelo de negócio. Para marcas e criadores, a lição é que a internet social está fragmentando. Em vez de uma praça central, podemos ver vários espaços menores, cada um com linguagem própria. A nona história, também do TechCrunch, envolve Reid Hoffman deixando o conselho da Microsoft para focar em modo fundador na startup Manus, voltada à descoberta de medicamentos com inteligência artificial. O movimento é simbólico porque conecta três mundos: Big Tech, capital de risco e biotecnologia. Inteligência artificial aplicada à descoberta de fármacos promete acelerar triagem de moléculas, simulações e priorização de pesquisas, mas ainda precisa passar pelo funil real de validação científica, ensaios clínicos e regulação. Para a Microsoft, a saída de um conselheiro histórico marca transição. Para o ecossistema de inteligência artificial, mostra que empreendedores experientes estão olhando para aplicações verticais profundas, não apenas chatbots e ferramentas de produtividade.
O impacto pode ser enorme, mas o tempo da biologia é mais lento que o tempo do software. Fechando os blocos principais, o The Verge destaca a expectativa pela nova Siri WWDC. A Apple passou os últimos anos sob pressão por parecer atrás em inteligência artificial generativa, mas tem uma vantagem particular: controle sobre hardware, sistema operacional, privacidade e distribuição para centenas de milhões de usuários. Se a Siri ganhar capacidades realmente úteis, o impacto pode ser enorme porque a inteligência artificial passaria a viver no fluxo diário do telefone, do relógio, do Mac e dos aplicativos. O risco é prometer uma assistente inteligente e entregar apenas comandos incrementais. Para desenvolvedores, a questão é se a Apple abrirá integrações poderosas sem comprometer segurança. Para usuários, o que importa é menos o espetáculo e mais tarefas concretas: entender contexto, agir entre apps, proteger dados e funcionar de forma confiável. O resumo do dia é este: a tecnologia está sendo reorganizada por 3 forças ao mesmo tempo. A primeira é segurança e inteligência artificial, com produtos criando modos mais restritos para lidar com prompt injection e agentes conectados. A segunda é infraestrutura, porque cloud, energia e computação viraram gargalo estratégico para qualquer ambição em inteligência artificial. A terceira é mercado e distribuição. Índices financeiros, conselhos de Big Tech, apps sociais e ecossistemas móveis mostram que inovação precisa de capital, confiança e acesso ao usuário final. Entre uma estação de carregamento, um rastreador Bluetooth e uma assistente de voz, também aparece a parte cotidiana dessa transformação. Tecnologia não é só o grande laboratório, é o objeto na mesa, o app no bolso e a regra financeira que decide quem recebe capital. Esse foi o Cyber Report Notícias Tech do dia. Até a próxima atualização. Nota final de contexto: em todas essas histórias, vale acompanhar a diferença entre anúncio e execução. Segurança e inteligência artificial precisa funcionar sob pressão real, infraestrutura precisa virar capacidade disponível, aplicativos sociais precisam reter comunidades, e assistentes inteligentes precisam poupar tempo sem criar novos riscos. O próximo ciclo será medido menos por demonstrações bonitas e mais por confiabilidade, custo, governança e utilidade diária.